Bom dia, queridos. Bom dia, amados do Senhor. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Se você recebe essa palavra, já deixa aí nos comentários. Amém. Eu recebo. Eu quero que você declare nesse dia que você é um bem-aventurado. Eu quero que você declare que Deus é justo na sua vida. Esse é o nosso alimento diário. Quem se alimenta da palavra não desiste no caminho. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida. Eu quero que você declare que Deus é soberano, que Deus é justo sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para alimentar a nossa alma, porque nós somos necessitados, né? Nós estamos nessa jornada de todos os dias buscarmos o alimento para as nossas almas. Mas não é algo superficial, não é um alimento físico, mas um alimento que sacia a fome da nossa alma. Você tem saciado a fome da sua alma? Deixe aí nos comentários o seu testemunho, já fala de onde você é, já coloca as bênçãos que você tem recebido, já compartilha também essa palavra, esse alimento para várias pessoas. Várias pessoas estão precisando de se alimentar da palavra, estão precisando de receber uma oração, estão com os corações aflitos, perturbados, porque a bênção de Deus ela está sobre a vida de todos, mas às vezes as circunstâncias que a pessoa está vivendo naquele momento, ela não consegue sentir a presença do Senhor, ela não consegue ouvir a voz do Senhor. Aonde Deus vai e usa um vaso para levar uma palavra, para estender a mão para aquela pessoa, é isso que nós fazemos aqui. Esse alimento diário é um propósito que Deus tem colocado nos nossos corações, para levarmos a palavra para aqueles que estão necessitados, para aqueles que precisam de alimento. Se essa palavra está chegando até você, se esse alimento chegou até você, glorifique o nome do Senhor, porque Ele conhece a necessidade de cada um. Você está aqui não é por acaso, você está aqui porque coube a Deus alcançar a sua vida para você estar aqui. E o que Ele quer fazer através disso é multiplicar cada vez mais. Multiplicar o reino. A minha vida foi um instrumento para chegar até a sua vida. Agora que a sua vida também seja um instrumento para que o Senhor venha estar alcançando várias pessoas. Eu sempre digo, eu não estou sozinho nessa jornada, porque sozinho eu não chego em nenhum lugar. Primeiramente, eu estou com Deus, mas depois com vocês também. Juntos nós fazemos essa corrente de oração, essa corrente desse povo que busca da palavra do Senhor o alimento para a nossa vida, para a nossa alma. E essa corrente é uma corrente de oração, é uma corrente que tem alcançado várias e várias e várias vidas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva. Faça parte dessa corrente, seja um apoiador do nosso canal. Apoie, para que você venha ser também um instrumento usado nas mãos do Senhor, para que você venha estar propagando o reino. Hoje nós vamos estar orando por esse dia e deixando uma palavra para o nosso alimento, para alimentar a minha alma e para alimentar a sua alma. E o Senhor nos concedeu a seguinte direção para esse dia específico, que nos diz assim: o Senhor é a nossa justiça. Por isso que logo no início eu pedi para você declarar sobre a sua vida que o Senhor, Ele é justo sobre a sua vida. Quando você entende que Deus é a sua justiça, você passa a não temer nada que exista nesse mundo.
enfermidades, lutas, provas, guerras, levantes do adversário, você passa a ser uma pessoa mais alinhada, cabeça erguida, porque Deus é a sua justiça. Deus, ela é justiça sobre os seus filhos. Ela é justiça sobre toda a nação. Deus, ele sempre foi justo com suas promessas e ele vai continuar sendo para toda a eternidade. Então declare sobre a sua vida. Declare isso sobre a sua casa. Declare isso sobre os seus trabalhos, sobre os seus negócios, sobre toda a sua vida. Declare que Deus é a sua justiça. Deixe aí nos comentários. Deus é a minha justiça. Nós podemos até passar por algumas dificuldades aqui nesse mundo, sermos injustiçados por várias coisas. Quem é que nunca foi injustiçado? Eu já fui injustiçado por várias vezes. Você também, com certeza, deve que já foi injustiçado também por várias vezes, por vários motivos. E nós olharmos a situação e dizer assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está sobre as nossas vidas? O que é isso? Que injustiça é essa? Não dá para entender. Você pode ser sincero diante do Senhor, como eu já tenho dito aqui. Deus, ele gosta do homem sincero, ele gosta do servo sincero, ele gosta da senhora sincera, ele gosta do varão sincero. Ele conhece todas as coisas, ele conhece os corações, ele sonda e conhece os corações. Então, diante de todas essas injustiças que possa acontecer na vida de todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes o coração se abate, a alma se entristece, mas Deus está nos dizendo hoje que Ele é a nossa justiça. A justiça está nas mãos do Senhor. Que esse dia venha a ser um dia marcado, venha a ser um dia de vitória. Aquilo que tem se levantado para com a sua vida como injustiça, e você não vai bater de frente, não. Porque a primeira reação que o homem tem é tentar resolver com suas próprias forças. Isso é natural. Mas nós não podemos resolver com nossas próprias forças. Nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender a acessar o mundo espiritual. Porque quando nós acessamos o mundo espiritual, nós entramos naquilo que não está dentro da nossa razão humana, não está dentro do nosso tempo físico. Nós transpassamos os limites da razão humana e entramos num tempo diferente. Entramos no mundo espiritual. E quando nós resolvemos o que temos que resolver no mundo espiritual, no mundo físico aqui, há reflexos. Você consegue sentir, as coisas começam a ser transformadas. Então, o que eu te digo nesse dia, as injustiças que vieram sobre a sua vida, não resolva com as suas próprias forças. Não resolva com os seus próprios braços, a sua fala. Não. Coloca diante do altar do Senhor e acesse o mundo espiritual. Como é que eu faço para acessar o mundo espiritual? Como é que eu faço para acessar essa presença? Eu já tenho dito aqui. Nós temos algo que está disponível para nós, que nós podemos usar a qualquer momento. É algo que nos dá o acesso. É o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, aquele sangue inocente, te dá o acesso. Você consegue romper as barreiras, os limites da razão humana e consegue entrar no mundo espiritual. E lá você consegue ir diante do trono de Deus e apresentar para Ele a sua necessidade. Por isso que eu sempre digo, deixe a sua necessidade aí. Quando eu digo isso, você não está deixando a sua necessidade diante do homem, não. Quando você coloca aí nos comentários, você está deixando diante de Deus. Você está confessando, você está declarando. Quando você escreve, nesse caso, quando você digita, você
confirma, você carimba aquilo dali. Você fala com a sua boca e você escreve, você digita, você está confirmando. E quando você coloca a sua necessidade diante do altar de Deus e confirma, Deus, ele está atento para a sua necessidade. E você pode chegar diante do trono de Deus e clamar a ele, apresentando o sangue do Cordeiro, e dizer a ele bem assim: Senhor, o Senhor é a minha justiça, está aqui a minha causa, está aqui a minha necessidade. Agora, Senhor, a justiça é sua. A palavra nos diz que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Às vezes, diante de situações, por quantas vezes eu já tentei resolver pelo meu mérito, pelas minhas forças, pelos meus conhecimentos? Por quantas vezes também você já tentou resolver, você mesmo tentou resolver a situação e não deu jeito? Mas quando os nossos joelhos se dobram e nós se entregamos diante do altar de Deus e confessamos a Ele, e falamos com Ele, e conversamos com Ele, falamos que Ele é a nossa justiça, e o Senhor vai e entra com providência. Porque na nossa visão humana, limitada, nós queremos ver acontecendo no ato, não é assim? Fomos injustiçados. Senhor, fui injustiçado. Aí você fica olhando, esperando acontecer. Mas a justiça de Deus é diferente do olhar do homem. Deus, ele age de uma forma que o homem não entende. Porque o olhar de Deus é um olhar de amor. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Deus, a vingança de Deus é fazer com que aqueles que foram injustos com você vejam que Ele é com a sua vida. Vê a sua vida reerguida, vê a sua vida transformada. Eles olharem para você e ver o brilho do Espírito Santo na sua face. Eles olharem para você e ver as mãos de Deus operando dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, no dia a dia. Deus, ele faz isso. Ele faz o homem que te persegue, aqueles que se levantam para trazer injustiça sobre a sua vida. Deus, ele vai fazer enxergar as mãos dele sobre a sua vida. Se você recebe essa palavra, deixa aí nos comentários. Amém, glória a Deus. Eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Que Deus, ele faz isso. Então declare sobre a sua vida: Deus é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Vou estar orando, apresentando diante do altar do Senhor a vida de cada um, a necessidade de cada um. Vou estar deixando essa palavra aqui para o nosso alimento diário de hoje. E após isso, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar para que o Senhor venha ser a nossa justiça, para que Ele venha sobre nós com poder. E que cada dia você possa entregar a sua vida diante do altar dele, as suas necessidades. Para que Ele venha resolver, você possa acessar esse mundo espiritual. Para que nós não possamos tentar resolver da nossa maneira, porque da nossa maneira nós não vamos conseguir resolver. É uma situação que eu passei, uma injustiça que a pessoa queria fazer comigo. Realmente, injustiça. Mas quando eu fui ao Senhor, o Senhor me deu a seguinte palavra: se agires com sabedoria, juntarás tesouro para si. Mas se agires sem sabedoria, eu não estou contigo. Dessa forma o Senhor falou comigo. Agir com sabedoria é o quê? A palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando você teme ao Senhor, quando você entende que Deus é soberano sobre todas as coisas, você adquire sabedoria. Você começa a agir, mas agir dentro daquilo que o Senhor está te direcionando. Você não age por suas próprias forças. E assim eu fiz, o Senhor me concedeu a vitória. Então o que eu te digo, declare sobre a sua vida isso.
haja com temor ao Senhor, colocando a sua vida, a sua casa, a sua necessidade diante do altar do Senhor, para que Ele possa te abençoar grandiosamente. Vou estar deixando essa palavra aqui hoje para o nosso alimento, e após isso vamos estar orando, apresentando diante do altar do Senhor a sua necessidade e também esse dia que possa ser um dia abençoado, um dia de bênçãos. A palavra para o nosso alimento de hoje está lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6, que nos diz assim: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. O Senhor está falando aqui de uma promessa que Ele fez a uma nação, que é a nação de Israel. A nação eleita do Senhor habitará segura. Mas essa bênção também foi estendida agora para todos os habitantes da terra, para todo ser humano possa ter acesso. Então o Senhor, Ele faz a promessa para a sua nação eleita, para aqueles que foram alcançados pela graça em Cristo Jesus, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Hoje eu te digo que esse sangue vem estar sobre a sua vida, te trazendo essa identidade de nação eleita do Senhor, para que você possa declarar que o Senhor é a sua justiça, e este será o seu nome, com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. Que essa palavra venha vir de encontro à sua necessidade, que ela venha falar ao seu coração, de maneira toda especial, para que você venha entender que você tem esse acesso, que você tem esse direito, que você é nação eleita do Senhor. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida e possa entrar na eternidade pelas portas. Essa é a bênção de Deus. É isso que Deus tem para a vida dos seus. Então declare sobre a sua casa, declare sobre a sua vida, que Deus é a sua justiça. Agora vamos estar orando, apresentando diante do altar do Senhor a sua necessidade, a sua vida, e também esse dia venha ser um dia de vitória, um dia de bênçãos. Pai querido, nessa hora nós oramos ao Senhor, nós apresentamos diante do teu altar a vida de cada um dos teus filhos, e nesse momento, Senhor, eles possam fazer uso, Senhor, do sangue do Cordeiro, que foi derramado ali na cruz do Calvário para a salvação da vida de todos, e que através desse sangue, ó Deus, eles possam ter o acesso ao Santo dos Santos, aquilo que está fora da realidade humana, aquilo que está além, Senhor, da nossa visão, aquilo que está, Senhor, no seu tempo. Nós entramos agora, Senhor, diante do Senhor, apresentando esse sangue. E que esse sangue venha nos trazer, Senhor, a identidade de nação eleita do Senhor. Que o Senhor venha estar falando de maneira especial aos corações nessa manhã. E esse dia, Senhor, venha ser um dia de vitória, um dia de bênção. Eles possam, Senhor, entender que a justiça está no Senhor, que o Senhor é a própria justiça, que eles possam, Senhor, entregar toda a sua causa. Senhor, o inimigo tem se levantado, Senhor, pessoas têm se levantado, causando injustiça sobre a vida dos teus filhos. Mas agora, Senhor, cada um está com o coração aberto, está colocando, Senhor, a sua causa diante do teu altar. E que a justiça do Senhor venha prevalecer sobre a vida de cada um, e que eles possam ver as mãos do Senhor operando. E que aqueles, Senhor, que se levantaram contra eles, possam ver, Senhor, o brilho do teu Espírito Santo na vida de cada um dos teus filhos.
E que essa luz, Senhor, venha dissipar todas as trevas, venha bater em retirada todo adversário, todo inimigo, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Que vidas venham a ser restauradas, que os lares venham a ser guardados e que o seu nome venha a ser glorificado nos quatro cantos da terra. E que os seus filhos venham a ser instrumentos usados em tuas mãos. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre cada um. Assim nós oramos, certos da vitória, em nome do Senhor Jesus. E quem recebe, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque as suas mãos para os céus e declare que o Senhor é a sua justiça. Fala com a sua boca aí agora. O Senhor é a minha justiça. Que as mãos do Senhor venham estar estendidas sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de paz.